Fala aí, galera, terceiro ano. Fala aí, galera, terceiro ano. Beleza? Tranquilos? Todo mundo tranquilo aí? Bom dia. Bom dia, Isabela, Clara. Bom dia a todo mundo aí chegando aí na área, né? Vou dar mais 3 segundos aqui para começar a aula. Começa a aula agora, então. Nós estamos trabalhando em indústria, né? Lembra que nós estávamos trabalhando na aula passada sobre a questão das indústrias, né? O processo de indústria. Foi no sábado, né? Que nós estávamos trabalhando, né? Confere para mim se foi no sábado mesmo. Nossa última aula. Indústria, manejo de conservação. Indústria. Uai, vocês não apareceram aqui para mim? Deixa eu só ver aqui. Vocês sumiram aqui. Agora que vai aparecer. Indústria. Estou trabalhando em indústria. Bom dia a todos aí. Lembrem, nós estávamos trabalhando em indústria, revolução industrial, nós falamos sobre a questão. Nós chegamos até aqui a questão de transporte, né? Falou da revolução industrial, o processo de emprego, né? Revolução industrial, sindicatos. Oi? Alguém falando comigo aí? Não, né? Sobre a questão desses movimentos, né? Forte em relação à questão da transformação da primeira revolução. Eu acho que nós não tínhamos falado sobre esse fator, né? Trabalho ou um ou outro, né? Utilização da violência, quebradores de máquinas, que aconteceu principalmente na primeira revolução, que é industrial, porque eles achavam que a máquina que estava tirando o quê? O emprego deles, tá? Vocês têm os processos de revolução, questão dos impactos, né? Nós falamos sobre a questão do motor, né? Essa transformação, a primeira ponte, ferro fundido, essas transformações das indústrias, né? E aí, galera, você vai ter muito em relação à questão, acho que isso aqui nós não comentamos na aula passada, né? O processo de transformação da indústria forte pra caramba, principalmente relacionado à questão da indústria bélica, né? A questão das guerras mundiais vai transformar esse processo industrial como uma questão que é muito importante, né, a ser desenvolvida a partir do que? A partir da Primeira e da Segunda Guerra, o que? Mundial. Esse processo das indústrias, tá? Vamos continuando. Depressão de 1930, né? Países europeus em reconstrução, falamos isso aqui, a crise de 29, né? Sem sombra de fábricas europeias paradas, né? Vai parar em relação à questão desse processo, principalmente das guerras, né? Depois vem a crise de 30, os Estados Unidos em pleno desenvolvimento, em um período de prosperidade, né? Em relação a esse primeiro momento, principalmente das guerras, né? E os países europeus em processo de reconstrução desse desenvolvimento. Ciclo econômico, né? Eu acho que eu comentei isso com vocês aqui também, esse processo aqui, né? Do ciclo econômico, questão das indústrias, supermercados, revendedores, população mineradora, operário e produtor rural, minas, latifúndios importados, matéria-prima, outras indústrias que fornecem matérias-primas para a conclusão do processo de formação do produto final. Então, tem um ciclo econômico, né? Se quebrar esse ciclo aqui, quebra todo um processo de desenvolvimento da indústria, tá? Então, é interessante a gente ver esse processo aqui desse ciclo, né? Que ele tá em indústria, mas ela tem algo antes e depois, né? Se houver uma quebra disso aí, pode levar a uma crise total. A aula passada nós até falamos sobre a questão da crise de 2008, né? Eu pedi para você assistir um documentário aí, não sei se alguém teve tempo de assistir, né? Poderia ter assistido. Alguém lembra o nome do documentário que eu falei para vocês no sábado, da crise de 2008? Alguém lembra aí ou não? Passou batido, né, galera? Não lembra, né? Que vergonha, hein? Vou pagar o lanche hoje, se alguém lembrar o nome do filme que eu pedi para assistir, o documentário sobre a crise de 2008. Vocês nem anotaram no caderno, hein, galera?
Ninguém tá nem anotando o caderno, hein? Vou pagar uma semana de lanche, se alguém lembrar. Não, tá certo, ninguém lembrou, né? Capitalismo, história de amor e ódio, tá? Capitalismo, história de amor e ódio. Eu pedi pra vocês assistirem, anota isso aí, galera, no seu caderno. Capitalismo, história de amor e ódio vai falar tudo sobre a crise de 2008 e é importante pro vestibular. Já caiu várias vezes em vestibular falando sobre a crise de 2008, tá? Não no Enem, mas já caiu falando sobre a crise de 2008. Tem um fator interessante aqui sobre a questão da indústria, né? É, é por isso que muitas vezes você vai ver, num momento de crise, o governo ele vai sustentar a indústria, porque ela é a base de todos. Falamos sobre essa questão da depressão, né? O aumento da crise de 30 também, a industrialização brasileira, né? O processo de industrialização do Brasil, definição da industrialização é o processo irreversível à criação das indústrias, né? A indústria brasileira, o processo de crescimento, nós falamos sobre isso aqui também, né? Processo de industrialização do Brasil, os fatores favorecendo a industrialização, a abolição da escravidão e imigrantes, falando isso aqui, as fases da industrialização, nós estávamos falando de fase aquela hora, aquele momento, sábado, primeira fase, 1808 a 1914, chegada da família real, a abertura dos portos às nações amigas, eliminação de barreiras alfandegárias, também fatores desfavoráveis à indústria, mercado interno pequeno, desinteresse da elite nacional, dificuldade de obter e manter bens de produção, também nós comentamos isso aqui. E aí vem aquele momento do boom, né, do processo de industrialização, fatores favorecendo a indústria, o ciclo café, o excedente do café, a infraestrutura e o grande fluxo de imigrantes. Também tranquilo isso aí, né? Processo de industrialização no Brasil, crise do café e industrialização, crise de 29, queda da exportação do café, o café permitiu a acumulação de capital. Falamos também, segunda fase, aí vem o momento que é importante, segunda fase, já vem com quem? Getúlio Vargas, 1914 a 55, principalmente vai ser forte com ele. Crise do capitalismo mundial, né? Por que essa crise do capitalismo mundial, né? Tá ligada à questão da Primeira e da Segunda Guerra, o quê? Mundial, e vai ter a crise de 29 no meio disso aí. Então vai ter essa crise do capitalismo mundial nesse processo aí, tá? Deixa eu colocar no óculos para ficar mais fácil a leitura. Processo de industrialização do Brasil, fatores que impulsionaram a indústria. A crise mundial, né? Essa crise mundial, ela vai favorecer, porque o Brasil vai ter que andar com as suas próprias pernas. Esse é o primeiro fator, você tem que marcar, é importante, tá? Galera, deixa eu perguntar, vocês estão notando alguma coisa no caderno? Claro que tá, né, galera? Então toque minha aí, manda no chat aí, deixa eu ver isso aí. Tô achando que vocês estão dormindo aí, hein? Nesse frio aí, debaixo coberto até agora, hein? Bom dia a todo mundo aí. Vocês estão dormindo? Vocês estão me ouvindo? Que ninguém tá falando. Ah, até dormindo, né, assim? Debaixo de coberta, mas eu tô ouvindo, bispo. Ah, sei, viu? Vocês estão comendo aí, almoçando aí. Tô até sentindo o cheiro de batata aí, ó. Então você tem aí, galera, a crise mundial, né? Esse momento aí onde o Brasil vai ser obrigado a andar com suas próprias pernas, tá? Queria, né, comer uma batata frita. Galera, êxodo rural. O que o êxodo rural vai favorecer esse processo de industrialização? Coloca no chat para mim, deixa eu ver aí, vamos participar da minha aula aí. O que esse êxodo rural vai favorecer o processo de industrialização? Joga para nós aí, por favor. Com frio, né? Tá certo, tá frio mesmo, menino. O que é esse êxodo rural? Mais trabalhadores nas indústrias, beleza. Mão de obra barata, muito, beleza. Não de obra, é mão de obra, João. Tô brincando, escreva, eu sei que digitou a correndo aí. Galera, como é chamado essa grande quantidade de pessoas essa grande quantidade de pessoas, né, principalmente desempregada, que é importante para o mercado para desenvolver. Escreveram certinho. Galera, não só mão de obra, né? É uma mão de obra assalariada, com baixos salários, tá? Mas também mercado que consumidor. Você tem que olhar as duas pontas, tá? Mão de obra e mercado consumidor. Senão desenvolve, tem que ter mercado consumidor. E querendo ou não, o também é mercado consumidor. Tá entendendo? Então tem que ter. Então vamos supor, eu trabalho numa fábrica de detergente, né? Mas eu também vou consumir o detergente, tá entendendo? Eu trabalho numa fábrica de indústria farmacêutica, mas eu também vou consumir o remédio, tá entendendo o contexto? Não significa que eu vou consumir os caros, mas eu também sou mercado consumidor. Eu trabalho numa fábrica de arroz e vou consumir o arroz, né? Talvez eu trabalhe numa padaria, mas eu vou consumir o arroz. Eu trabalho na fábrica de arroz, eu vou consumir o pão. Então eu tenho a mão de obra barata, mas também mercado consumidor. Beleza? Então é importante isso aí, tá? Galera, por exemplo, esses R$600 que está saindo aí por parte do governo aí, né? Que na verdade é nosso, né? Dele.
que aí muita gente vê como se fosse né, mas é importante, é pouco, mas é importante para muitas pessoas. Querendo ou não, galera, isso aí não é... Ele está atingindo uma outra escala. Ele não está atingindo, não é o trabalhador assim, para o trabalhador em si, ele está atingindo a indústria, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas não vão ficar com esse dinheiro, eles vão consumir, tá entendendo? Então, esse dinheiro é bom, não é só para aquela pessoa que está recebendo, porque para aquela pessoa que está recebendo o dinheiro é como se fosse algodão doce. Ele recebe e já gasta. Mas tem alguém que está, né, ele está alimentando a indústria de maneira indireta, tá entendendo? Então, você tem o êxodo rural, onde você vai colocar aí na frente aí, exército de reserva, tá? O que é o exército de reserva? É a grande quantidade de pessoas que estão desempregadas. E nesse exato momento, eles colocam muito o preço que eles quiserem, tá entendendo? Chama exército de reserva, a quantidade de pessoas que estão o quê? Desempregadas, tá? Política nacionalista de Getúlio, né? Onde ele vai proteger essa questão do mercado interno, tá? Essa política nacionalista, política protecionista, né? Onde ele vai proteger totalmente o mercado o quê? O mercado interno, tá? Que vai ser importante para o desenvolvimento da indústria no Brasil, né? E a mão de obra do imigrante. Por que essa mão de obra do imigrante é importante? Porque, querendo ou não, nós estávamos saindo de um momento escravocrata, né? Onde não tínhamos conhecimento na indústria, em todo o processo. Então, você tem a mão de obra do imigrante. E esse imigrante é importante porque a mão de obra dele, muitas das vezes, é uma mão de obra o quê? Qualificada. Aí vem a terceira fase, né? Essa terceira fase já vem com quem? O JK. Então, você pega um Getúlio, vocês já estudaram história, estudaram comigo em geografia o ano passado, né? Você pega lá um Getúlio que pegava ali o processo ali de um governo protecionista e, de repente, você pega um JK na terceira fase, 56 a 90, né? Que é um momento forte disso aí, Juscelino Kubitschek, 56 a 61, né? Aí você vê a questão da abertura para quem? Para as multinacionais, né? A questão da Tríplice Aliança, esse acordo, né? Feito na entrada dessas economias, né? Tipo de onde vai ser investido, e a questão do período da ditadura, o quê? Militar. Então, no JK aqui, você tem aqui um momento de um crescimento fora do comum em relação à questão do desenvolvimento da indústria, né? Principalmente essas multinacionais da indústria automobilística, tá? Na ditadura militar, vocês têm aí um período de obras, grandiosas obras faraônicas. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando das obras em relação à questão da Ponte Rio-Niterói, nós estamos falando sobre a desse processo da, da, da usina de Itaipu, a usina de Angra, tá? Belém, Brasília, Transamazônica, entendeu? Então vai utilizar muito a questão da indústria de construção, principalmente, tá? Processo de industrialização do Brasil, a indústria de base, né, no primeiro momento, indústria de bens de consumo não duráveis, indústria de bens de consumos duráveis, né? Vai ter cada momento trabalhado aqui. Processo de industrialização do Brasil, fase atual, fatores de dificuldade, vai apresentar um fator de dificuldade. Deixa eu ver a pergunta aqui. Vou voltar aqui. Opa, pulei aqui. Foi longe aqui. Pera aí, Libna. Aqui, ó. Libna, essa tríplice aliança aqui, ó, tá ligada à questão do capital estatal, tá? Privado, tá? E principalmente a questão dessa abertura da economia para entrar do capital estrangeiro. Você vai chamar tríplice aliança, tá? Esse acordo do Estado, privado e o quê? Essas empresas entrando no país, tá? Vai estar o dinheiro do Estado construindo o quê? Infraestrutura, beleza? Vai vir a questão do quê? Do capital estrangeiro e do capital privado para o desenvolvimento da indústria brasileira, beleza? E a questão da ditadura militar, a grande quantidade de obra, tá? Que foram feitas nesse exato momento. Tranquilo? Processo de industrialização do Brasil, fase atual. Fatores de dificuldade, vai ter um fator de dificuldade em relação à questão de guerra cambial, né? O que é essa guerra cambial, né? Em relação à questão dos impostos, né?
em relação ao fator de abaixar os impostos, aumentar os impostos para entrada e saída de produtos, né? Muitas vezes vem esses acordos que não são acordos que vão beneficiar o Brasil. Concorrência de produtos com a China, né? É outro fator complicado em relação à questão do Brasil. O Brasil não dá conta de concorrer com os produtos que entram no Brasil, né? Principalmente da China, né? Que nós já falamos em outros momentos, vocês sabem isso aí desde quinta série, em relação à questão do Brasil, em fator essa mão de obra barata, né? Não só uma mão de obra barata, mas é uma mão de obra o quê? Qualificada, que existe dentro desse contexto do governo, dentro da questão da China, né? Onde os produtos não vão dar conta de concorrer. Entra muito barato, é muito produto chinês dentro do Brasil, né? Então, com essa parada da pandemia, trava a economia da China, mas trava a economia do mundo, porque não é só produtos da China no Brasil, é no mundo inteiro, né? Essa guerra cambial, guerra de impostos, né? Eu tenho que aumentar os impostos, abaixo os impostos, o Brasil não dá conta de concorrer, né? O país, na hora que quer comprar do Brasil, quer comprar com os impostos lá embaixo, né? Na hora que quer comprar do Brasil, né? E na hora que quer vender também com os impostos lá embaixo. Então, o Brasil ele perde tanto na venda, como perde também o quê? Na compra, né? Então, fica difícil de concorrer. Muitas das vezes, um país igual os Estados Unidos, o governo norte-americano dá muito subsídio para a questão da agricultura norte-americana. Então, muitas vezes, o Brasil não dá conta de concorrer com um produto norte-americano, porque lá eles vão colocar os impostos lá embaixo, né? É bem desleal, vão vender muito mais, tá? Do que em relação ao Brasil. Peraí, eu tenho uma pergunta aqui. Beleza. Que consequência traria a nação se iniciássemos uma política protecionista elevando o preço dos produtos estrangeiros? Libna, fica complicado, né? Porque hoje, por exemplo, hoje é uma questão de acordo diplomático, né? Hoje o mundo é globalizado, não tem como você viver em relação à questão sem a dependência de um produto. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou comprar, a China compra essa garrafa, nós compramos essa garrafa da China, né? Tipo assim, um acordo diplomático, compra essa garrafa da China. A China, de repente, compra esse produto, celular. Imagina que é o celular, tá? Então, tem um acordo diplomático, né? Libna, vamos supor que você é um país e eu sou outro. Eu compro algo de você, mas você tem que comprar algo de mim, entendeu? Eu não posso só comprar algo de você. Você tem que comprar algo de mim. É um acordo diplomático, entendeu? Para que ninguém perca nessa balança. Então, a partir do momento que você aumentar um produto da China, você vai perder muito, porque a China é um dos maiores compradores de soja do Brasil, ela compra etanol, ela compra minério, tá entendendo? Imagina se aumentar o preço dessa garrafa aqui, ó, que é da China, o imposto da China fazer uma política protecionista hoje. Eu tô no pau, entendeu? Aquela época Getúlio Vargas fez porque não tinha esse mundo tão globalizado, tão forte dessa maneira. Ele tinha que desenvolver a indústria. Você entendeu? Tem outra pergunta aqui. Professor, a taxa alfandegária é determinado pelo país importador ou pelo país exportador? Na verdade, isso aqui é a questão da alfândega, está ligada à questão do país, o quê? Depende, né? É o país que vai o quê? Importar, beleza? É o país que vai importar. Então, se o produto vai sair, a gente vai colocar a taxa alfandegária, beleza? Só que, dependendo do produto, igual commodities, por exemplo, o preço do produto, ele é um preço, não é você que coloca no preço da soja, não. Commodities, todo commodity, ferro tal, a soja, quem coloca o preço não é o Brasil, ela é taxado, né, pela Organização Mundial do Comércio. Então, o commodity tem tipo assim, ele tem um preço, igual essa soja aqui, ela tem um preço que não é quem dá, não é você que é o produtor, é o comércio externo, entendeu? Então, mesmo assim, até a questão da alfândega, eles vão estar o quê? Eles vão estar impondo esse tipo de produto, tá entendendo? Então, todo commodity, ela tem esse valor. Beleza? Professor, Responde você lá, Libna. respondeu. Tem como você dar o conceito rapidinho de guerra cambial?
Guerra cambial? Guerra cambial é a mesma coisa quando eu falei para vocês lá, fugiu aqui, guerra de impostos. Como que eu falei para vocês? Agora, esse dia até utilizei aqui o termo guerra fiscal, tá? Guerra fiscal e guerra cambial é praticamente a mesma coisa, né? O que é o guerra cambial? É quando aqueles vão tentar o quê? Abaixar o preço, tá? Vai tentar guerra fiscal, obrigado aí. Guerra fiscal. Eles vão tentar baixar o preço, né? Abaixar o preço, cada vez dar menos impostos para atrair o quê? Empresas, tá? A guerra cambial é dessa maneira também, tá? Por exemplo, quando o governo norte-americano, igual eu falei, ele vai dar incentivo, ele vai dar uma política assistencialista, né, para o desenvolvimento da agricultura, para que o preço seja bem baixo, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu vou exportar o produto, vamos supor a batata, vou dar um exemplo aqui, aleatório. A batata norte-americana é mais barata que a batata brasileira, porque no momento o governo deu subsídio para a produção da batata ser muito mais do que barata. Então, vai ser bem desleal essa concorrência. O governo brasileiro não dá conta de fazer isso, né? Então, vai ter uma guerra o quê? Cambial entre os países. Você entendeu? Compreendi. Pode prosseguir. Beleza. Processo de industrialização no Brasil, indústria nas 5 regiões brasileiras, né? Onde vai trabalhar a questão das indústrias em cada região do Brasil, mostrando a transformação, né? Sudeste, maior concentração industrial do país, claro, né? Essa maior concentração está ligada ao processo da indústria praticamente nascer forte, né? Nascer muito forte nessa região, né? A questão do café, que nós já falamos em outro momento aqui, que vai nascer nesse determinado período, ela vai desenvolver nessa região, tem um grande mercado que é consumidor, né, por esse processo, e a facilidade, né, de acesso, de chegada, saída de mercadoria, todo esse processo vai o quê? Vai facilitar esse desenvolvimento. Então, você tem aí a indústria automobilística, né, que predomina quando fala em São Paulo, ali você lembra do ABCD, né, de São Paulista, né, que é essa grande área aí, onde vai desenvolver a indústria automobilística para o mundo, para o Brasil inteiro, né, falar para o mundo inteiro, né, para o Brasil inteiro, a indústria petroquímica, né, onde vai desenvolver produtos derivados do petróleo, metalúrgica e a questão da mecânica também, tudo de apoio principalmente à indústria o quê? Automobilística, né? Lembrando que essas indústrias, voltando aqui, perdão, que essas indústrias vão fazer um processo de migração, né? Elas estão migrando aí para outras regiões do Brasil, né? Principalmente para as regiões interioranas. Nós temos aí eu acho que eu já falei para vocês até um exemplo da guerra fiscal no Brasil, quando a Ford estava indo para o sul e de uma hora para outra a Ford muda o seu foco e vai para a Bahia, né? Vai para o Nordeste, porque ali vai receber um incentivo fiscal. Então, muitas indústrias vão migrar. Lembrando que essas indústrias, ao ir para essas regiões do Brasil, então para outro local, ela procura os fatores locacionais que eu já havia dito em outros momentos em sala de aula, tá? Processo da industrialização do Brasil, né? Tem a questão da indústria petroquímica, continua aqui, carboquímica e siderúrgicas, tá? Lembrando que tem um fator aqui da indústria têxtil, tá? Principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Tem a indústria têxtil que desenvolve em grande escala na região sul do Brasil, tá? Nordeste, né? Aí você vai ver no Nordeste aí um pouco ligado principalmente à indústria o quê? A indústria de bens não duráveis, né? Você tem aqui a indústria da açucareira, né? Essa indústria açucareira que vem lá do período histórico, lá do período colonial, que você não pode esquecer esse processo aqui, muito forte no Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, na Bahia também tem. A questão da área de bebida, aí vem a indústria de bens não duráveis, né? Bebida, tá? Em grande escala aqui nessa região litorânea, né? Mas não só para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro. Isso por causa dos fatores de incentivos o quê? Fiscais, mas também está próximo, principalmente da matéria o quê? Prima aqui, né? A cana, né? Para fazer a bebida, está próximo da matéria-prima, esse fator é importante. A indústria têxtil, tá? Tecido também em grande quantidade, principalmente da indústria produção, os pontos de produção de roupa, né? Mas tem um fator interessante, a questão desse tecido que vem muitas das vezes do mercado externo,
principalmente hoje da China, tá? Metalúrgica, química e mecânica, tá? Desenvolve muito nessa região aqui. Quando eu falo da indústria da agroindústria açucareira, você não pode esquecer que não é só em questão da indústria, a questão da plantação de açúcar. Aqui no sul do Brasil, eu tenho plantação de cacau e fumo, tá? Nessa região aqui, cacau e fumo. Depois nós vamos trabalhar no Nordeste e aprofundar isso aqui. Já vem a questão do Centro-Oeste, né? Que é a nossa região. São grãos, né? Todo mundo sabe, grande quantidade, carne para exportação e carne para o consumo interno, tá? Aí você tem aqui, é interessante quando fala Centro-Oeste, por morar em Goiás, não é o caso de vocês, eu sei, mas muitas das vezes o que só vem na cabeça das pessoas, muitas vezes só a questão do Goiás, mas não é Goiás. Por exemplo, a maior criação de gado, Goiás é um dos maiores criadores de gado, mas Mato Grosso aqui também, aqui na região aqui, ó, do norte, Mato Grosso, aqui uma grande plantação, a maior produção de soja está em Mato Grosso, né? E aí, não sei se vocês viram aquela reunião que teve lá, né? O ministro do Meio Ambiente utilizou, eu acho que nós assistimos a nossa aula foi depois desse fator que aconteceu, foi antes, né? Você viu o ministro do Meio Ambiente falando que tinha que deixar passar, aproveitar o momento que estava parado, tudo parado, a mídia parada, preocupada com a pandemia, e canetar onde eles não iam preocupar e deixar passar a boiada literalmente para a região região norte, tá? Ele utilizou ali, mas era verdade, passar a boiada mesmo, ou seja, gerar um grande impacto ambiental, porque você sabe que essa soja, ela corre aqui da região sul, né? Vem para a região centro-oeste e vem para a região norte, mas não só a soja, mas a pecuária também em grande escala, né? Lembrando que nós já falamos sobre o impacto da questão da agricultura e da pecuária também, o solo é triste pra caramba. Lembrando, galera, que nós temos também algumas, devido à questão dessa descentralização das indústrias, nós temos indústria química também na região centro-oeste, né? Indústria farmacêutica, né? Que você não pode esquecer, né? A indústria têxtil também na região centro-oeste, que vem crescendo muito, tá? É importante as indústrias, tipo de indústria. E aí você tem a região norte, né? Beneficiamento de matéria-prima, tem muita matéria-prima naquela região. Lá é produção de laticínios, né? Leite, né? Principalmente derivado de leite, processamento de carnes, ossos e peles, extração de sucos de frutas e a Zona Franca de Manaus, né? Que é o polo industrial da região norte, o principal polo industrial da região norte, claro, que é aí a Zona Franca de Manaus, né, que foi criada no período da ditadura militar, essa área isenta de impostos para atrair o quê? As transnacionais. Então você vai ter todo esse processo aí de transformação que é importante para você o quê? Se lembrar na questão da região norte. Você não pode esquecer também hoje, né, essa expansão da agropecuária ocorrendo, né, a agricultura, a questão de monoculturas e grandes áreas de pastagem na região norte, que vem ocorrendo constantemente, tá? Aí vem aqui algumas características, a indústria cosmética, né? Indústria de genéricos, né? A indústria de petróleo, a indústria de alimentos, indústria de beneficiamento, né? Vai beneficiar essas indústrias, né? A questão do urânio, né? Você sabe que o Brasil é o maior enriquecedor de urânio do mundo, tá? Beneficiamento do algodão, beneficiamento da cana-de-açúcar, do arroz, né? Estou passando aqui só para mostrar o que tem, né? E aqui trabalha, galera, algumas coisas interessantes para a chamada terceira ou quarta revolução industrial, onde alguns trabalham nessa ideia, né? Onde vai ter os pontos positivo e negativo, né? Máquinas do futuro. O avanço tecnológico estão cada vez mais presentes nas indústrias brasileiras. Porém, esses avanços não significam substituição da mão de obra, mas sim facilitação do trabalho humano. Galera, essa visão aqui é meio complicada, né? Porque você sabe que essa tecnologia, na verdade, ela vai acabar substituindo essa mão de obra, né? Não tem como você falar assim, ela não vai substituir a mão de obra, porque vai gerar aí o desemprego o quê? Estrutural. A tecnologia, ela vai gerar. Aí fala assim, mas sim a facilitação do trabalho humano. Facilitar de que maneira, né? Tá, facilita, mas você sabe que algumas áreas não vão precisar mais dessa mão de obra. Onde vai gerar o quê? Os problemas, né?
Máquina do futuro, estudo sobre inteligência artificial revela que futuramente as máquinas poderão tomar decisões e ver o espaço ao redor, né? Olha a loucura aí do mundo tecnológico, né? Onde trabalha, opa, vou mexer aqui, onde trabalha esse contexto. Tem um vídeo, um vídeo lá que se você quiser assistir depois, você vai bater no YouTube lá, matéria de capa, indústria, tecnologia, matéria de capa, tecnologia. Se a gente for ver as tecnologias do futuro, é uma coisa fora do comum, né? Essas tecnologias. Quais seriam os pontos positivos, né? Quais seriam os pontos negativos? Porque se a gente for notar, lembra que nós trabalhamos gerações, agora nessas últimas aulas aí para trás, aí eu falei para vocês sobre gerações, ela mostra muito bem esse fator da indústria, né? Essas modificações, essas transformações, para quem que é, para quem vai servir, se todo mundo vai estar inserido nesse processo dessa tecnologia, desse mundo tecnológico. Porque se você coloca aí, revela futuramente as máquinas poderão tomar decisões e ver o espaço ao redor, claro que vai gerar desemprego. Muitas inovações tecnológicas têm como objetivo não só melhorar a mão de obra, mas também proteger o operário. De quê? Né? Fábricas sem pessoas, indústrias 100% robotizadas. Lembrando que essas fábricas desse mundo da terceira e quarta revolução industrial já existe, tá? É muito comum no Japão, tá? Eu vi uma reportagem uma vez no Japão, onde essas indústrias, ela só liga, acende a luz quando vai alguém lá, sabe? Totalmente, trabalha 24 horas só manutenção. Essa foto aqui mostra muito bem isso, né? Esse processo dessa mecanização, essa indústria praticamente quase perfeita. Um computador central, uns sensores ligados a todos os outros, única presença humana no gerenciamento do maquinário. Então, se tem aqui, ó, única presença humana no gerenciamento de maquinário, cadê? Ele está entrando em contraste com a fala. Cadê as pessoas que estavam aqui? Gerou desemprego, né? Pode até gerar, sim, mas vai gerar mais desemprego do que emprego, essas revoluções tecnológicas, tá? Robôs industriais, sensor de silício em robôs industriais, já estuda testar sensores de força e toque, tá? Sensor capaz de dar maior sensibilidade aos robôs industriais, evita acidente, pois sua função é parar caso haja um risco de um acidente, né? Então, é uma questão de segurança, tem esse processo da segurança da indústria, que é importante, né, em relação à questão dessa tecnologia, mas para onde, né? Porque eles vão se autoprogramar sozinho, né? Então, logo, logo não vai ter essa necessidade, gerando cada vez mais o desemprego estrutural. E gerando desemprego estrutural, eu não tenho emprego, vai gerar essa miséria, essa desigualdade, né? E a situação que vive muitas pessoas até nos países desenvolvidos devido a essa questão da tecnologia, né? Eu falo, por exemplo, Estados Unidos, tá? Isso aqui né? Só mostrando como que funciona, isso aqui, robôs industrial, isso aqui não é importante, né? Deixa eu passar aqui. Professor. Aqui tem algumas coisas importantes aqui para falar, que eu queria mostrar para vocês em relação à questão do fator mídia. Pode falar. Professor, eu queria te perguntar uma coisa. Quem está falando? A Júlia. Júlia, fala aí, Júlia. Professor, tem as guerras fiscais, onde os estados tendem a baixar os impostos para poder receber as indústrias. Exato. Só que, igual o senhor falou, as indústrias estão sendo muito mecanizada. Isso, mecanizada. E aí acaba que as pessoas não estão tendo emprego. Uhum. Então, você acha que aumentar os impostos ou então ter uma política diferente seria favorável? Ou, sei lá, investir em outro ramo para poder garantir o emprego das pessoas? Porque, querendo ou não, a população está desfavorecida nisso. Você fala aumentar os impostos, você fala para qual objetivo aí? Desculpa. Você fala em relação à questão da guerra fiscal? Tipo, para as pessoas, tipo, você tem que vir para cá com os impostos em tal valor, mas você tem que garantir o emprego das pessoas, sabe? Como se fosse uma regra. Deixa eu te falar um negócio. Quando essas empresas vão, tem acordos, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que tinha um banco aqui em Goiás chamado BEG, né? Banco do Estado de Goiás. Quem comprou foi o Itaú, no governo do Marconi. Foi feito um acordo que não podia mandar ninguém embora nos próximos 5 anos, entendeu?
Então, tem alguns acordos, tem uma troca. Você vai vir para cá, eu vou te dar isenção, mas você vai gerar quantos empregos, entendeu? Eu vou Sim, era gerar, isso, porque tem essa acaba que troca, vem tipo assim, vou gerar empregos, e entendeu? tem Só que tem um emprego. fator. Deixa eu explicar para você. O Carrefour vem para Goiânia, não vem? Vem. O Carrefour vem para Goiânia, né? Aí ele vai ter isenção de impostos, né? Walmart, não vai? Só o que acontece? Aí ele vai gerar lá quantos empregos? Vamos supor lá, vai gerar 1.000 empregos direto, beleza? 1.000 empregos direto. E mais 2.000 indiretos, né? Só que tem um fator. Ao momento que ele recebeu aquele incentivo fiscal, né? Vai ter um problema muito sério. Porque o incentivo fiscal que eu dei para ele, eu estou tirando de quem? De outros. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque tem um caminhão de lixo bem aqui na porta. Aqui. Deixa eu falar para vocês. No momento que eu dei incentivo fiscal para aquele, né? Aquele vai poder vender mais barato, não vai? O Carrefour vai vender mais barato. Então ele vai quebrar uma porrada de supermercados pequenos, entendeu? Então esse é o problema. Muitas vezes eu dou o incentivo, ele fala que vai gerar um emprego, ele gera um emprego, mas por trás disso está tendo uma quebra de outras empresas que está gerando o quê? O desemprego, tá? Muitas vezes é feito esse acordo sim. Você vem para cá, eu vou te dar um incentivo, mas você vai gerar emprego. Mas só que ele gera desemprego ao mesmo tempo de maneira indireta. E outra coisa, se você não me der o subsídio, eu vou para outro local. Quando o Caiado entrou agora, eu até comentei com vocês que o Caiado cortou uma porrada de incentivos fiscais de empresas que tinha aqui no estado de Goiás e muita empresa começou a ir embora. Lembra que nós comentamos agora esses dias que a Creme Mel foi para Pernambuco. Eu acho que eu comentei, foi aqui com vocês, entendeu? A Creme Mel foi embora. Então, tipo assim, se você não me der o incentivo, tem outros que dá, entendeu? Porque o Brasil tem 27 federações, né? Então, cada uma vai tentar atrair de maneira melhor possível. Não é crime fazer isso, né? Eu dar esse incentivo, né? Porque quem vai pagar é o próprio Estado, que vai tirar do bolso. Então, é uma faca de dois legumes, né? Infelizmente, dessa maneira. Galera, você entendeu? Você entendeu? Entendi, professor, porque eu não sabia dessa questão que tinha algumas especificações para poder fechar, tipo, Tem. quando vem. Beleza. Não sabia disso. Então tem aqui, ó. Valeu. Beleza. Robôs industriais, eu achei interessante aqui, ó. Como a mídia mostra a evolução das máquinas. Os filmes sempre tratam a evolução robótica da indústria como algo de alto risco, né? Essa maneira colocando aqui, né? Mas querendo ou não, pode virar, né? O robô sempre acaba rebelando-se contra os humanos e humanos dominados por suas criações, né? Tem muita gente que trabalha aqui nessa linha, né? Que fala, o filme que se passa no ano 2035, né? Eu, Robô, as máquinas são feitas com o objetivo de servir os humanos, são dadas limitações às 3 leis robóticas para que nada saia do controle. A ideia da inteligência artificial e livre-arbítrio. Se vocês lembrarem aqui, tem vários filmes que vêm preparando essa sociedade para a questão da robótica. Eu tenho esse filme Eu, Robô, para quem não assistiu, assista lá, vocês vão entender. Eu tenho um filme aí, Inteligência Artificial, que é muito louco, trabalha. Tem um filme lá, O Homem Bicentenário, tá? Todo esse filme. Galera, minha aula vai acabar daqui um pouco, tá? Menos de um minuto vai acabar. Tem o Eu, Robô, que eu acabei de falar. O Homem Bicentenário, tem muitos filmes. E tem um filme, eu acho que eu até falei para vocês, é o Ex Machina, Ex Machina. Assista esse filme.